Olá, a Bíblia diz que Deus fazia extraordinários milagres por intermédio de Paulo. Tem um texto aqui no livro de Atos, no capítulo 19, no verso 12, que diz o seguinte: tanto esses extraordinários milagres que Deus fazia por Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Com esse texto aqui, será que a Bíblia está ensinando que essas práticas de usar objetos, utensílios, vestuário de alguém abençoado pode de fato fazer milagres? Pode trazer algum tipo de resultado espiritual para alguém? Será que a Bíblia ensina isso? Essa prática que muitas vezes é vista nas igrejas cristãs? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Agradecendo a você que tem acompanhado a gente, a você que acompanha a gente, a você que já está aí ligadinho com o programa. E é muito bom ter a sua companhia aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Você que está chegando aí, quem sabe pela primeira vez, zapeou a televisão, caiu aqui na Novo Tempo, chamou a atenção. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Estamos ao vivo aqui, você tem uma forma de mandar a sua dúvida. De repente, você que leu a Bíblia ou ouviu falar alguma coisa da Palavra de Deus que você não entende muito bem e você gostaria de saber um pouco mais, manda pra gente e você vai ter a sua resposta baseada na Palavra de Deus. Eu falo daqui a pouquinho como é que você faz para você participar mandando as suas perguntas pra gente. Já digo para você, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e a Bíblia lhe dará a resposta. E quem está na mira para responder baseando-se na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito, graças a Deus. E contente por estarmos em mais um programa ao vivo com o nosso telespectador. É uma honra para nós termos a oportunidade de estudarmos a Bíblia com você. E nós queremos aproveitar com o Tito e mandar um abraço muito especial para todas as pessoas que estiveram presentes na Caravana Novo Tempo, tanto na FADBA, na Faculdade Adventista da Bahia. Perdão? FADBA. FADBA. Isso. Eu lembro como antigo IAN, né? Então não gravei esse novo nome ainda. E também o pessoal de Feira de Santana, né? Todos estiveram presentes, obrigado pelo carinho. Não foi possível, infelizmente, nós atender a todos, tirar fotos com todos, como a equipe da caravana sempre faz, não é? Mas tem circunstâncias que não é possível, né, por causa de voo, por causa de viagem, mas agradecemos muito pelo carinho de todos e desejamos que Deus abençoe a cada um. Muito bom, é muito gostoso quando a gente vai para esses lugares aí, encontra a família de Deus, né? Encontra as pessoas ali prestigiando a programação da Novo Tempo, aprendendo, tendo seus testemunhos ali compartilhado com a gente, é muito gostoso. Então, como o professor disse, um abraço muito especial a você que esteve presente na Caravana da Bahia, aí nós tivemos nessas os dois lugares lá em Feira de Santana e também ali na FADBA, que é a Universidade da Igreja Adventista na Bahia ali, né? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, foi realmente muito gostoso aí ser recebido por todos vocês baianos queridos aí do nosso Brasil. Professor, muito bem, nós abrimos o programa com um texto, olha, deixa eu ver aqui, eu acho que essa pergunta nunca caiu na mira da verdade. Essa é uma pergunta que não entrou nesse programa de tantos anos.
muito boa. Quem mandou foi o Roberto Egídio, ele mandou pelo Facebook. E ele fez a questão dele da seguinte forma, professor. Como entender Atos 19, 12, que foi o texto que eu li aqui agora na abertura? Porque desde a minha conversão ao adventismo, eu não creio e nem acredito mais em água benta, pano benzido e essas coisas, né? A minha conversão aconteceu exatamente no dia 22 de outubro de 2016. Aprendi e aprendo muito com o Na Mira da Verdade. Desde quando descobri o canal Novo Tempo, minha vida mudou e se transformou. Hoje, nas minhas orações, peço sempre que esse programa nunca saia do ar. Ele fortalece a fé de muitos cristãos. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Roberto, pelas palavras que você deu aqui. E somos muito gratos a Deus pelo privilégio de poder fazer esse programa, onde a gente aprende muito através da palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, Atos 19, 12, será que está ensinando a igreja a usar essa prática? Porque aqui, coisas de Paulo faziam milagres, hein? Pessoas pegavam os paninhos dele, avental dele, enfim, levavam os doentes e eles eram curados, outros demônios eram expulsos. Será que nesse texto aqui está dando base bíblica para muitas igrejas fazerem esse tipo de coisa, professor? É muito importante, para respondermos a esta pergunta, fazermos duas perguntas ao texto. A primeira delas: esse texto está relatando algo que aconteceu ou esse texto está determinando uma prática? Então essa é uma primeira pergunta. Está relatando algo que aconteceu ou determinando uma prática? A segunda pergunta que devemos fazer ao texto é: isto era um costume de Paulo ou era um costume pagão? Pois o texto vai nos responder isso contextualmente. Então, o Tito leu para nós Atos 19, 12, né, que relata o ocorrido, e eu vou ler um verso aqui no contexto, que é o verso 19, que vai nos ajudar a entendermos se isso aqui é um relato ou uma determinação de Deus, e se era um costume de Paulo ou se era um costume dos Efésios, da igreja, do pessoal da cidade de Éfeso, né? Então, quando você lê aqui sobre a permanência de Paulo neste local, não é? Em Atos 19, 19, diz assim, ó: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A primeira coisa que nós vemos aqui é que os efésios tinham costumes pagãos, inclusive a prática de artes mágicas. Mas eles estavam num processo de conversão. E nós sabemos que o costume de levar roupas para serem benzidas, ou para se fazer o bem por alguém, ou para, como dizem no candomblé, né, para amarrar alguém ou fazer outra coisa, isso é prática de culto afro-brasileiro. Tá? E isso era uma prática pagã nos dias do apóstolo. Você vê aqui no texto que Paulo, em nenhum momento, e nenhum apóstolo ao longo da Bíblia pede para que esse tipo de coisa seja feita, né? O que acontece? Os efésios, de acordo com o verso 19, eles eram supersticiosos, porque praticavam inclusive artes mágicas e tinham muitos livros de magia. Então o que aconteceu? Por causa dessa superstição, eles levavam os lenços, aventais de uso pessoal, não é? E diante desses objetos, não é? Porque estava ali próximos a Paulo, os espíritos imundos fugiam e se retiravam. Aqui Deus, olha como Deus é gracioso, né?
Deus foi gracioso por causa da ignorância deles em relação ao assunto. Né? Aqui não tinha uma arte mágica acontecendo. O que aconteceu? Deus viu que aquele povo era acostumado a práticas pagãs e eles pensavam que levando roupas e objetos pessoais para Paulo tocar ou ficar próximos a Paulo, isso traria cura. Então Deus recompensa, Deus não apoia a prática. A Bíblia só relata a prática. Mas o que a Bíblia mostra é que um Deus gracioso, ele alcança as pessoas onde elas estão. Então elas eram pessoas de fé. Tinham o paganismo nelas ainda? Tinha, mas estavam conhecendo o Evangelho. Então Deus aproveita a situação e faz o milagre por sua bondosa graça. Mas você vê que Deus não instrui isso a ser feito na Bíblia. Paulo não instrui, nenhum apóstolo instrui. E aí você vai para o contexto do verso 19 e você vê que eles eram realmente supersticiosos. Então esse texto, primeiro, é um relato do que aconteceu em Éfeso, não é uma determinação. Mas aconteceu, né, professor? Aconteceu. Houve o milagre. Como eu falei, Deus graciosamente, por causa da ignorância, fez o milagre. Né? Então foi o que eu já expliquei. Então, primeiramente, isso é um relato do que aconteceu e não uma determinação bíblica para que os cristãos procedam assim. Até porque em Tiago 5,14 diz: está alguém entre vós doente? Chame o presbítero, unja essa pessoa com óleo. O óleo era o azeite, símbolo do Espírito Santo, e o enfermo será curado. Então era assim que se procedia, não dessa forma. Né? E aí você vai para o verso 19 e você já responde a segunda pergunta. Né? Era uma prática de Paulo ou uma prática pagã? Era uma prática pagã. Eles eram supersticiosos. Mas como Deus é amoroso e alcança pessoas onde elas estão, e diz a Bíblia, não leva em conta os tempos da ignorância, é óbvio que Deus, né, abençoou a fé que eles tinham. Mas os cristãos não são chamados a fazerem isso, porque era um costume pagão, e isso é um costume, na verdade, praticado em cultos afro-brasileiros. E é muito estranho que muitas igrejas cristãs estejam procedendo como se procede nos cultos afro-brasileiros. Tem muitas igrejas cristãs misturando espiritismo com a Bíblia. Isso é muito perigoso, Deus não autoriza isso. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando o programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas por SMS. É isso mesmo, as mensagens do celular. Não é WhatsApp, não é pelas mensagens mesmo. Você entra lá nas mensagens, faz a sua pergunta, faz o seu texto, a sua dúvida e manda para a gente. O número é 12 98151 0101 e eu recebo aqui na hora. Você também pode acessar as nossas redes sociais. E ali nas redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram, eu coloco um videozinho por perto das 7 horas, 7h30 da noite, onde você já pode antecipar as suas perguntas. Então no Facebook é namiradaverdade.nt, você tem lá um videozinho que você pode colocar as suas perguntas, ou agora no programa que estamos ao vivo também, no vídeo aí você pode colocar a sua pergunta. E no Instagram é @namiradaverdade. Vai lá, procura no Instagram, você que já tem mais familiaridade com o Instagram, veja lá o Namira, coloca a sua pergunta no videozinho que eu postei e ela chega aqui na hora para mim também. E tem ainda o nosso blog, tá? novotempo.com/namiradaverdade. Ali vai dizer que o programa está no ar e você pode então fazer a sua pergunta ali e mandar para a gente. Essa aqui chegou pelo nosso SMS, quem mandou foi o Flávio Henrique, ele é de São Paulo, lá em Pirituba. E a pergunta dele é a seguinte, ele diz assim, nunca fui de assistir programas bíblicos, mas desde que encontrei o programa de vocês na internet, me apaixonei, fiquei viciado, não perco um. E queria perguntar ao professor Leandro Quadros, no arrebatamento dos vivos, como será? Em alguns filmes mostra que simplesmente sumimos, outros mostram que viramos um tipo de luz e subimos ao céu como uma estrela. Como os vivos vão subir aos céus? Um grande abraço, professor Leandro Quadros, e para você, Tito. Obrigado, meu irmão.
como que vai ser o arrebatamento que tanto é dito aí nas igrejas, a Bíblia fala sobre o arrebatamento, só que tem isso, né? Uns dizem que é secreto, outros dizem que vai simplesmente estar um aqui, o outro vai sumir ali. Como é que é isso, professor? Meu querido irmão, muito obrigado, viu, por você apreciar o nosso programa. A gente fica muito feliz e contente, né, de saber que Deus tem usado o programa Novo Tempo para abençoar a sua vida e o seu conhecimento bíblico. Veja, a Bíblia fala, não em detalhes, mas ela fala de como será esse arrebatamento. E infelizmente, meu irmão, a forma como a Bíblia apresenta não é a forma como muitas igrejas cristãs apresentam. Isso não significa que não são igrejas sinceras, né? É que deram uma interpretação por causa de um viés, né? E este viés é o dispensacionalismo, né? Que divide a atuação de Deus, né, na história em eras e que ensina o arrebatamento secreto. Mas quando você vai para a 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, você tem uma informação, algumas informações, não os detalhes, né? Mas algumas informações, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiro você vê que a volta de Cristo é acompanhada do som de trombeta. Então, é um evento totalmente audível, não tem como ser secreto. E além disso, é acompanhado, a volta de Cristo é acompanhada de acontecimentos visíveis. Primeiro, a ressurreição dos mortos. Não tem como ressuscitar os mortos em secreto, e não há um porquê até de fazer isso. E aí no verso 17 diz assim, ó, depois nós os vivos, né, os que não morreram, né, até Jesus voltar, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos ressuscitados, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então você vê que ocorre o arrebatamento dos vivos no mesmo momento em que os mortos são arrebatados após a ressurreição. E como é acompanhado do som de trombeta e de eventos visíveis, isto prova que a volta de Cristo é um evento literal, visível, e que não há um arrebatamento secreto da igreja. É acompanhado ao som de trombetas, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. 1 Coríntios 15 fala dessa transformação. Seremos arrebatados pelo poder de Deus. Isso é o que nós sabemos. Não sabemos mais detalhes, né? Mas pelo poder de Deus, diz o texto, né? Seremos arrebatados e encontraremos para o encontro do Senhor nos ares. Então é o poder de Deus que fará com que o ser humano possa transferir-se daqui para Nova Jerusalém. Mas maiores detalhes realmente não temos. Mas de uma coisa temos certeza, não tem nada de secreto neste arrebatamento e nem na volta de Jesus. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo, mas olha, como sempre eu faço aqui, eu convido a você que nos acompanha a estudar com a gente, a fazer um estudo bíblico com a gente. Você quer aprender um pouco mais da Bíblia? Olha só o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Eu tenho um curso bíblico que se chama Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico, que é no formato de uma revista, para ser melhor, para você levar para qualquer lugar, para você estudar nos seus momentos vagos aí, que você pode ter um tempinho para ler um pouco. Esse curso bíblico já ajudou milhares de pessoas. Milhares de pessoas já pediram aqui no programa Na Mira da Verdade e eu quero dizer que você pode pedir e não pagar nada por isso. Para você ter aí na sua casa esse curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, que é o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do fim. E se você quer saber um pouco mais sobre o fim dos tempos, é só você acessar o nosso blog agora, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista aqui, ó. A imagem dessa revista, você clica lá e você vai ser direcionado para fazer um cadastro. E aí você vai receber pelo correio na sua casa sem pagar nada.
É um presente nosso para você, é uma forma de você estudar a Bíblia com a gente. Então, se você quer estudar um pouco mais ainda, peça agora mesmo. Se você quiser, você pode pedir no horário comercial pelo telefone, só que aí tem que ser no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Mas se você quiser pedir agora, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta e eu queria dizer para você, ainda há pouco você estava assistindo ali o Anjos da Esperança, né? O projeto Anjos da Esperança é um projeto em que tem feito esse programa aqui acontecer. Através dos nossos anjos ou dos nossos doadores e colaboradores, é que fazem o nosso programa acontecer e ainda nos ajudam a enviar milhares de cursos bíblicos gratuitamente para as pessoas. E esse mês, o Anjo da Esperança está com uma campanha bem interessante. Talvez você que já é um Anjo da Esperança, você poderia chamar alguém para fazer parte também desse projeto. Então, se você convidar alguém para se tornar um Anjo da Esperança, você vai ganhar um presente muito especial. Portanto, eu convido você que já é um anjo, traga um amigo seu, traga alguém, inscreva alguém para também ser anjo e ganhe esse presente dessa promoção bem legal que a Novo Tempo está fazendo para você, tá bom? Nós estamos ao vivo aqui e as perguntas não param de chegar. Essa aqui chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Dani Carlos. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Isso mesmo, a Daniela, ela é de Campina Grande do Sul, lá no Paraná. E a pergunta dela, professor, é a seguinte: devo entender que Deus permitiu que tudo fosse tirado de Jó para provar ao diabo que ele, Jó, o servia por amor e não por interesse? Isso me soa como soberba. Podem me explicar um pouco mais sobre isso? A situação de Jó, professor, que é uma história... uma história complicada de entender, né? Porque Deus permitiu que ele perdesse tudo, até mesmo a sua família. E parece que havia um conflito, ou sei lá, alguma coisa entre Deus e o diabo. Como é que é isso? Aqui, querida telespectadora, havia algo de muito mais complexo. Nós temos que analisar aqui os bastidores da história de Jó. E nos bastidores, nós vemos aqui um conflito entre o bem e o mal e vemos o caráter de Deus sendo posto em dúvida. Deus, ele é onisciente, só que os anjos não o são. 1 Pedro 1,12 diz que os anjos anelam perscrutar até mesmo os assuntos referentes à salvação. Então, quando ocorre um momento, num outro mundo, num outro local em que Deus vai ser adorado, e aí no verso 6 diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, ou seja, a questão não era somente se Deus tinha razão ou não. A questão não era só entre Deus e Satanás. Outros seres estavam vendo aquele desafio. Então perguntou o Senhor a Satanás, porque Satanás veio junto com eles, né? De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque nem há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, na presença de quem mesmo? Verso 6, né? Dos filhos de Deus que vieram apresentar-se perante o Senhor. E aí continua, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele
está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então veja, o desafio que Satanás fez, quando ele coloca o caráter de Deus em dúvida, diante de tantos seres celestiais, a única alternativa viável para um Deus não somente amoroso como sábio, é permitir que os seres que estavam ao redor ali do trono vissem com seus próprios olhos que Deus, que Jó não era fiel a Deus só por causa do que ele tinha, e ele também tinha que deixar que Satanás, que a máscara de Satanás caísse. Então isso foi para o bem do universo. Nós temos que entender que o conflito cósmico tem bastidores muito sérios por detrás. E entendemos muito pouco sobre isso. Mas o pouco que entendemos na Bíblia é o suficiente para compreendermos o plano de salvação e a doutrina do conflito cósmico. Mas muitas outras coisas que fazem parte dos bastidores entenderemos na eternidade. Então analise por esse prisma, O conflito nunca envolve só Deus e Satanás. Tem seres angelicais, seres de outros mundos que não podem ter um resquício de dúvidas sobre o caráter de Deus. Imagine um ser que havia sido perfeito, no caso Lúcifer, questionando a um outro ser perfeito que é Deus. Então isso suscita dúvidas, isso gera certa desconfiança. Então Deus, para o bem do universo, ele teve que permitir isso. Mas, juntamente com os problemas que Satanás trouxe, desgraça para a vida de Jó, Deus deu o dobro do que ele tinha por sua fidelidade. E Deus pôde mostrar para o universo que Satanás é mentiroso e que Satanás é mau. Muito bem, tem uma pergunta aqui do nosso Facebook, o pessoal que está acompanhando. Se você está acompanhando aí, facebook.com/namiradaverdade.nt, esse é o endereço, facebook.com/namiradaverdade.nt. Compartilha esse link com seus amigos aí do Facebook, para que eles possam também acompanhar o programa. Essa pergunta do Isaac Santo chegou aqui pelo Facebook, e ele diz o seguinte: eu já ouvi que o mal é a ausência de Deus, mas como pode ser se um dos atributos de Deus é a onipresença? Como pode um Deus onipresente ser ausente? Toda vez que questiono isso, um cristão se ofende ou acha que eu estou tentando afrontá-lo de algum modo. Mas eu sou apenas um agnóstico que frequenta a igreja adventista e tenta entender a verdade. Adoro o programa de vocês. Abraço. Isaac Santo, professor. Meu irmão, você é um camarada muito sincero. E deixa eu lhe dizer o porquê que você pergunta e as pessoas ficam aí se apavorando. Infelizmente, meu irmão, muitas pessoas estudam pouco a Bíblia, E conhecem muito pouco ou nada de filosofia, de uma perspectiva cristã. Então isso acaba gerando medo nas pessoas, Ou achando que você é um herege ou coisa parecida, mas não. Você é muito bem-vindo, Na nossa igreja sempre o será. E mesmo você sendo agnóstico, Deus vai abençoar você, creia você nele ou não. E você vai ver nestas bênçãos a prova da existência dele, Porque você é um cara sincero que busca a verdade. Deixa eu lhe explicar essa questão. Como que o mal pode ser uma ausência de Deus se Deus é onipresente? A questão é o seguinte: o mal é a ausência de Deus no interior do indivíduo, no coração, diríamos assim, do indivíduo. Quando o indivíduo se afasta de Deus, mesmo Deus sendo onipresente, Deus não pode atuar se o indivíduo não o deixa. A base do trono de Deus é o amor, Na verdade, a essência dele é amor. Diz 1 João 4, 8 e 16. Sendo a essência dele amor, ele tem que criar seres livres, porque senão ele não seria amor. O amor, ele é conquistado e não imposto. E somente criaturas livres podem amar. Então Deus permite que as pessoas, entre aspas, ausentem-se dele, afastem-se dele,
né? Mesmo ele sendo onipresente. Por quê? Porque Deus tem que respeitar a escolha de cada um. Deus, ele é onipresente, mas ele pode deixar de ser onipresente no coração do indivíduo. Se o indivíduo rejeitá-lo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, no coração, ou seja, no interior, né, é diferente. Olha o que diz aqui Apocalipse 3:20, é um texto que vai te ajudar. Então a tua pergunta é muito boa e muito sincera. E você tem sim que buscar resposta às suas perguntas, e você está corretíssimo. Olha o que Jesus diz, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então você percebe, Cristo está batendo a nossa porta. A porta da nossa casa, a porta da nossa vida, a porta do nosso coração, como desejar, né, compreender. E a porta do coração é uma porta que tem uma fechadura só pelo lado de dentro. Ou seja, o ser humano influenciado pelo Espírito tem que abrir. Deus não arromba esta porta. Então recorde-se, Deus está em todos os lugares. Mas Deus pode não estar influenciando o coração de alguém se alguém rejeitar. Então por isso que o mal sendo a ausência de Deus não contradiz a sua onipresença. Ele continua sendo onipresente, só que ele não pode, digamos assim, habitar no coração de alguém que não o deseja. Isso não afeta a sua onipresença, só demonstra o quê? O seu amor por respeitar a liberdade do indivíduo. Então lembre-se que Deus é onipresente, mas também é amor, é onipotente, é onisciente. Então, quando avaliamos os atributos dele de uma forma mais geral, aí nós conseguimos entender certas coisas que a princípio parecem contraditórias. Parabéns, meu irmão, por sua pergunta. Continue buscando a verdade e leia João 7,17. Ali tem uma promessa de Jesus para pessoas sinceras como você. Muito bom. Existem tantos temas bíblicos que às vezes são controversos, que muitos acabam tirando conclusões e às vezes ensinando coisas duvidosas. Você fica agora com o momento da mentira. Algumas pessoas têm dito que no Novo Testamento não é definido o sistema de dízimos e que, portanto, você pode devolver a Deus aquilo que estiver no seu coração. Isso é uma verdade ou uma mentira? Com toda certeza, é uma grande mentira. E por que é mentira? Só o nome dízimo já desmascara esta falácia. A palavra dízimo, do hebraico malaser e do grego decat, significa 1/10 ou 10%. E nós percebemos que esta palavra, ela aparece no Novo Testamento, inclusive Jesus apoiando a prática do dízimo, né? Então veja Mateus 23:23, ó. Quando Cristo questiona a hipocrisia dos fariseus em dizimar e não fazerem o bem ao próximo, ele não é contra o sistema de dízimos. Quer ver uma coisa? Mateus 23, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas? Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Até as plantas, né, que cresciam na horta deles, eles dizimavam. Mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, ou seja, dizimar, mas sem descuidar das mais importantes, justiça, misericórdia e fé. Então você percebe, a palavra dízimo quer dizer 10%, 1/10. E ela aparece no Novo Testamento. E você vê Jesus, mesmo condenando a hipocrisia dos fariseus, ele diz que eles deveriam praticar a justiça, a misericórdia e a fé, mas deveriam continuar sendo dizimistas.
Então, é uma grande mentira, é uma falácia, né, dizer que o Novo Testamento diz que o dízimo não é obrigatório ou que cada um dá de acordo com o seu coração. Não, o significado da palavra não permite isso. Dízimo é 1/10 ou 10%. Tá? A oferta é diferente. A oferta é segundo o seu coração, segundo as suas possibilidades, de acordo com a sua gratidão a Deus. Você pode ler isso em 2 Coríntios 9, versos 6 e 7. Agora, o dízimo é algo bem definido, até mesmo pelo nome e significado da palavra. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta pelo SMS é o seguinte: boa noite, a paz e a graça esteja com vocês. Sou Michael, ou Michael, de Minas Gerais. Na Bíblia, Deus visitou a tenda de Abraão através de 3 varões. Aparentemente, eles eram seres humanos, mas na verdade não eram. A minha pergunta é: nos dias de hoje, pode haver uma teofania ou foi somente no passado? Essa você vai ter a resposta daqui a pouquinho, após o intervalo a gente volta já. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro dele. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazer uma visita. Esse é o texto em que o jovem Michael, aqui de Minas Gerais, fez a sua pergunta que ficou no ar. A pergunta do Michael é a seguinte: nos dias de hoje, pode haver uma teofania ou somente no passado? Professor Leandro Quadros, e aí? Será que Deus ainda pode usar de uma teofania para falar com seus filhos? Olha, normalmente, teofania é uma aparição, né, divina de uma forma visível, normalmente uma aparição divina em forma humana. Temos que lembrar que a teofania ocorria para profetas, né? Então, Deus aparecia para profetas na forma teofânica, né? E os patriarcas bíblicos, né, Abraão, Isaac, Jacó, eles viram Deus nessa forma humana, né? Deus tem que aparecer assim, porque nenhum ser consegue viver na sua presença gloriosa sendo pecador, não é? Então tem que esconder a sua glória na humanidade. E isso acontece com profetas. Então, se Deus suscitar um profeta, ele pode aparecer por meio de sonhos ou visões, diz Números 12, 6, ou, como nesse exemplo de Gênesis 18, até pessoalmente. Mas o mais comum é sonhos e visões. Agora, na questão de anjos, não necessariamente precisa-se ser profeta para ter uma aparição de anjos em forma humana, né? Por exemplo, os anjos que apareceram para Ló, para tirá-lo da cidade de Sodoma com as suas filhas, né? Ló não era profeta, mas ele viu anjos. E interessante que o Senhor não apareceu para Ló, não é? Apareceu para Abraão, porque Abraão era profeta. Agora, os anjos já aparecem para Ló. Então, isso mostra que a personificação de anjos é possível. E aí, Hebreus 13, 2, que possivelmente Paulo tinha em mente Abraão e Ló, diz assim, ó: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Né? Então, uma teofania, uma aparição divina, é para profetas, para quem tem o dom profético. Agora, um anjo personificado pode aparecer para seres humanos, sim. Deus pode fazer, por exemplo, como diz aqui Paulo em Hebreus 13, 2, fazer com que um anjo numa forma humana teste realmente o seu caráter em relação à hospitalidade. Então, neste caso, é possível. Muito bem.
Tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso Instagram. O pessoal está participando, mandando a pergunta pelo Instagram. O Rafael Henrique. Que ele disse o seguinte. Gostaria de saber por que Jesus não queria que Pedro, Tiago e João falasse para ninguém do evento da transfiguração até que ele fosse ressuscitado. Tem um porquê disso, professor? Tem sim. Quando você estuda ali Mateus 17, que fala da transfiguração, e lê a história, o contexto, a compreensão, na verdade, que eles tinham do plano de salvação, você entende o porquê que Jesus pediu isso. Eles tinham uma compreensão distorcida, né, quanto à vinda do Messias. Eles pensavam que o Messias viria como um rei e lideraria um exército de Israel para tomar o império novamente e tirar Roma da jogada, diríamos assim. Então, Israel voltaria a dominar e não seria dominado por Roma. Então, é bem provável que, se os discípulos soubessem desta aparição gloriosa de Cristo, já com esta crença pré-determinada, eles podiam pensar que realmente Cristo viria como um Messias glorioso e que ele iria aí provocar uma guerra, alguma coisa e tomar Roma para que Israel governasse. Então, depois da ressurreição de Cristo, os demais puderam ficar sabendo, porque aí não correu o risco de confundi-los. Porque até mesmo depois da ressurreição, Cristo teve que continuar corrigindo-os acerca desta concepção distorcida da vinda do Messias. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Nós temos agora uma pergunta do pessoal que faz aí por vídeo, manda pelo nosso WhatsApp. Se você quiser mandar uma pergunta por vídeo pra gente, aí sim você pode mandar pelo nosso WhatsApp. O número é 12 982 830099. Anotou aí? Tá escrito aí na TV. Anota aí. Isso é para você mandar uma pergunta em vídeo. E a gente vai ver o que o nosso telespectador mandou pra gente aí. Vamos lá. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o Beto de Araguari, Minas Gerais. Gostaria que o professor me tirasse uma dúvida. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 12, João nos fala que teve visão da nova Jerusalém celestial com muros altos. Vemos que no Antigo Testamento, as cidades eram construídas com muros altos para se proteger dos seus inimigos. Então minha dúvida é, se a nova Jerusalém celestial terá muros altos, é possível, professor, que também teremos inimigos contra o povo de Deus? Responde aí para mim. Um abraço e fica com Deus. Deus te abençoe também, meu irmão. Deixa eu lhe ajudar nessa questão que é muito interessante. Os muros, veja, Deus ele se comunica, né, de uma forma, óbvio, que o ser humano possa entender. Então, ele menciona que a Nova Jerusalém terá muros altos, não porque teremos inimigos, né, que virão nos destruir ou nos perseguir, porque o pecado, o mal, não existirão na Nova Jerusalém e nem quando ela descer aqui na nova terra e Deus restaurar a terra. Óbvio, um momento ali no Apocalipse 20, os ímpios rodeiam a cidade santa para tentar tomá-la, mas Deus os destrói, né? Então, para Deus passar a ideia de segurança para eles, de que eles ficariam seguros na Nova Jerusalém, ela aparece com muros altos. Esta é uma função do texto, né? É comunicar de uma forma que eles entendessem que eles estariam seguros com Deus. Agora, os muros altos têm uma outra função, beleza arquitetônica, não é proteção. Porque você vê aqui, ó, no versículo 14, por exemplo, assim, ó, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Primeiro aqui tem uma função de recordar, né, cada fundamento do muro, uma recordação de cada apóstolo que serviu como pedra, como base para Cristo construir sua igreja. Mas depois você vê mais coisas aqui, ó. No versículo
19, ó, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda e por aí vai. Então, os muros aqui, Deus deseja transmitir para eles que eles viveriam em segurança, mas eles têm uma função de recordação dos apóstolos que foram a base, né, para Cristo construir a sua igreja, né, Cristo sendo a pedra principal, como diz Efésios 2:20, né? E os muros têm uma função especialmente arquitetônica, de beleza, tá? Então, não teremos inimigos, até porque o capítulo 21, verso 4 já demonstra, né, que o mal já não existirá mais. Muito bem, professor, muito bem. Olha só a pergunta que nós temos aqui, ó. Sou católico praticante, mas gosto muito de assistir o programa Na Mira da Verdade. Tem uma pergunta sobre o destino inicial da nossa alma logo após a morte. Jesus Cristo disse ao ladrão, pregado na cruz, ao seu lado, e pouco antes dele morrer, ainda hoje estarás no paraíso comigo. Daí pergunto, assim que morremos, nossa alma vai direto ao paraíso ou ficará aguardando o meu julgamento para ver se mereço o paraíso ou se vou descer ao inferno ou outra situação ao que não citei? E aí, professor? Como é que fica essa questão? Vamos ajudar o nosso irmão aqui sobre essa. Muito obrigado você, meu irmão católico, você que acompanha a gente, você das mais diversas denominações, batistas, metodistas. Muito obrigado pelo carinho. O objetivo do nosso programa é justamente esse, estudarmos a palavra de Deus. Obrigado pela sua participação e por você dizer aí de qual igreja você pertence. E aí, professor? Eu vou ler aqui, meu irmão, um texto bíblico e eu encontrei aqui no meu celular uma palestra que eu tenho, em que eu tenho uma citação de um erudito católico comentando sobre o termo alma, tá? Lógico, essa não é a opinião da maioria dos eruditos católicos, mas esse erudito católico, ele pensou exatamente como a Bíblia ensina o assunto. Então, primeiramente, a Bíblia tem um conceito primário para a alma e tem os conceitos secundário, terciário e por aí vai, porque esta palavra, ela significa várias coisas na Bíblia, né? Ela pode ser traduzida por vida, respiração, princípio vital, entre muitas, até por pronomes pessoais, para você ter uma ideia. Agora, o sentido primário de alma está em Gênesis 2:7. Eu vou ler o texto e aí eu vou ler esta citação de um erudito católico para você perceber que há católicos que realmente entendem como o texto bíblico apresenta. Né? E você é um irmão sincero em busca da verdade. Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então veja o que, vamos tentar entender aqui. Diz que o Senhor formou o homem do pó da terra, né? Soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O que o texto diz? Que o homem passou a ser ou que o homem passou a ter alma vivente? Passou a ser. Então, biblicamente, o conceito primário de alma é pessoa viva. Tanto que, em Deuteronômio 10:22, falando dos descendentes, né, de Abraão, Isaac, Jacó, diz assim, com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Não são 70 almas penadas, são 70 pessoas. Porque de acordo com Gênesis 2:7, o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. E aí veja o que diz esse erudito católico, Dom Ustenmork. Adão não tem alma, ele é a alma. Olha que interessante, o corpo, longe de ser dividido de seu princípio vital, é a alma visível. Então, se a alma é um ser vivo, consequentemente na morte, a alma deixa de existir.
se cumpre o que está em Gênesis 3,19, né? O pó volta à terra como era e o espírito, que é o fôlego de vida, volta a Deus que o deu. Muito bem, professor, muito bem. Com essa, nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo a você que fez a sua pergunta e que fez com que o programa acontecesse aqui. Muitas e muitas pessoas tiveram a chance de entender vários temas que colocamos aqui. Não desista de fazer a sua pergunta se ela não foi pescada hoje. A qualquer momento, tenha certeza que ela vai. Professor, a gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, Tito, por trazer as perguntas dos nossos amigos. E lembre-se, amigo telespectador, amiga telespectadora, que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Como sempre digo, aqui você já sabe, as suas perguntas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!